Este programa é livre para todos os públicos. Que a arte talvez tenha esse papel mesmo de transcender. Pelo menos eu sinto muito o papel da arte, da literatura na minha vida dessa forma. É pegar, às vezes, um contexto muito triste e dar uma outra roupagem, porque a nossa vida é uma ficção absoluta, né? Ela é fundada na linguagem. Então tudo muda de acordo com a forma que a gente vê, com a forma que a gente lida. O Imagem da Palavra de hoje mostra para você o trabalho da poeta e escritora Mônica de Aquino. Ela publicou recentemente o livro Muitos Jeitos de Contar uma História, que foi escrito a partir dos desenhos do ilustrador Nelson Tunes. Você acompanha tudo agora no Imagem da Palavra. Você é uma poeta. Como é que você trabalha quando escreve poesia e quando escreve, por exemplo, um texto para criança? Na verdade, acho que a poesia está presente no texto infantil também o tempo todo. O que talvez seja diferente, estava pensando, porque essas questões começam a surgir, a gente vai refletindo sobre o próprio trabalho. Estava pensando numa fala atribuída a Lispector, espero que seja dela mesmo, para não falar bobagem, que é a questão de que a palavra é a isca para pegar o que não é palavra. Eu estava pensando nesse fazer poético, que eu acho que é mais um corpo a corpo. Não tem a isca. Você tem que mergulhar, tem que pegar a não palavra com a mão, ela escapole, meio aquele peixe brilhante, e tem esse corpo a corpo o tempo todo. A poesia precisa mais disso. De tudo que a gente já tem de referencial, tem o trabalho posterior. Mas aquele momento de criação mesmo é muito um corpo a corpo. Tem alguma coisa que acontece ali, uma conjunção de fatores, e você talvez vá mais pela não palavra para chegar à palavra. Acho que esse caminho é um pouco inverso. No texto infantil, tem também esses momentos de corpo a corpo com a não palavra, com essa coisa essencial, tem esse mergulho, mas tem também um pouquinho mais de tempo de planejamento, de pensar o que você espera da história, de sentar na margem, olhar a não palavra meio de longe, usar uma ou outra palavra como isca para pescar alguma coisa. Então, acho que talvez seja isso, assim, na literatura infantil ou em qualquer literatura que não seja a poesia, isso falando do meu processo muito particular, eu tenho um pouquinho mais de tempo de imaginar a história, escrever uma ideia, pensar o que eu quero dela. Às vezes ela me surpreende completamente, vai para outro lado. Então tem um pouco mais de respiro e descanso. A poesia não, ela é um corpo a corpo intenso o tempo todo. E aí depois tem a transpiração, essa lapidação, mas na hora da criação mesmo, não tem isca, é não palavra, vem cá, me olha no olho, tá escapulindo e não tem muito como fugir disso. E aí é um processo muito mais de descoberta do que de expressão. Eu acredito que a função do escritor não é mais escrever o livro, não é que o livro está publicado e começa o seu trabalho. Eu acho que ele tem que ser um livro vivo, né? Ele precisa ser um mediador, né, do entusiasmo. Eu me entusiasmo muito com a literatura, por isso que eu não sei como extravasar
Aí é uma vontade, na medida, a literatura vai se tornar fofoca. Tu gosta da literatura, tu vai querer tornar fofoca. Não tem como não tornar fofoca. É isso é fofoca. Tu gosta de um livro, tu vai querer espalhar o livro para todo mundo. Tu vai querer contar a história do livro, tu vai querer veicular o afeto do livro, uma frase, um efeito, uma linha. Se a gente não se tornar fofoca, a gente não amou. Eu acho que tem que ter isso. A gente precisa, mesmo que seja ampliar, aumentar um pouco, mas por que a gente não vai aumentar? Tem que aumentar, né? E isso é um pouco da brincadeira, eu acho, verbal, né? Ser os outros para aprender a se exercitar. Que avaliação você faz do mercado de produção literária infantil? Bom, eu acho que a qualidade dos livros está crescente, a produção está cada vez mais profissional, temos autores super talentosos, tanto na ilustração quanto na escrita. Eu não sei como está muito a questão das vendas, porque às vezes esse mercado fica muito atrelado às compras governamentais, o que é um pouco perigoso, porque se por um lado é ótimo ter um livro adotado, por outro lado esses critérios às vezes acabam conduzindo a escrita. E aí corremos o risco de cair naquela questão muito didática, politicamente correta. Literatura nunca pode ser feita em função de. É diferente da encomenda, que é uma provocação. Vai ser feita em função de, aí já acho perigoso. Mas eu acho que o mercado está crescendo, eu estou otimista. Acho que a produção brasileira está bem rica e bonita. Camarote 21, o programa de cultura da Deutsche Welle Brasil. A cada semana, toda a diversidade cultural da Europa do século XXI e a arte brasileira no contexto internacional. Uma janela aberta para as novas tendências do mundo artístico. Camarote 21, domingo 13h30 da tarde, segunda 6h30 da noite, quinta 11 da noite. Movimento é o nome de cada parte independente de uma obra musical. Filarmônica apresenta Brahms, Saint-Saëns e Nepomuceno. Quinta, 17 de abril, 8h30 da noite no Palácio das Artes, com o regente Marcos Aracaki e Ana Malikova ao piano. Filarmônica, sempre nossa onde for. Realização, Instituto Cultural Filarmônica e Governo de Minas. Esse livro, Muito Jeito de Contar uma História, tem uma história interessante que ele foi criado a partir das suas ilustrações, né? O texto foi criado a partir das ilustrações. Meio ao contrário. Em geral, acontece o contrário, né? Então, como surgiram essas ilustrações que foram dar no livro? Foi o seguinte, eu tinha um ateliê na Savassi, né? Um sótão velho, e eu sempre tive mania de aves exóticas, mas de cativeiro. Se soltar, morre tudo. E o Dr. Miguelin, que é o editor, né? O Alexandre Machado, ele ia muito lá no meu ateliê e falava: não, Nelson, que convivência muita com ave, pássaro, que às vezes um periquito ficava gripado, aí eu punha em cima da mesa enquanto trabalhava para... tem que dar remédio. Aí ele ficava meio impressionado com isso.
Aí falou, Nelson, não quer fazer desenhos de pássaro, não? Sem a história ter existido ainda. O título é Muitos Jeitos de Contar uma História. Como é que a gente define que então a história será contada de determinado jeito? Bom, aí está entrando muito o ponto de vista do narrador, que conheceu o passarinho depois do Nelson. Então, acho que teve uma influência até desse processo invertido, porque eu procurei tornar esse desafio do Alexandre o mais natural possível. Ao invés de sentar e me propor a fazer a narrativa, eu tentei recriar um pouco o meu modo de fazer poético, que é provocar uns insights, entrar bastante no clima e brincar um pouco com isso. Espalhei as ilustrações, eram várias ilustrações grandes pela casa. Então, a partir disso, eu comecei a perceber no meio daquele monte de passarinho um que parecia especial, tinha um fio ali conduzindo a história. Eu acho que eu comecei a pensar várias possibilidades para isso e comecei a me afeiçoar por aquele personagem antes mesmo de escrever a história. Realmente era como se eu estivesse conhecendo ele. Então, com esse carinho, eu criei uma história de um jeito que eu mostro que ele, na verdade, é um passarinho aventureiro, que soube construir o próprio jeito de ser feliz, mas eu acho que se eu não tivesse tido um convívio tão próximo com ele e de um jeito tão bonito, né? Porque quando esse convívio se dá pela beleza, é sempre diferente, talvez eu contasse uma história mais triste, porque ele foi abandonado, ele não chegou a conhecer os pais. Eu acho que ele ainda vai conhecer, porque tem falado por aí que ele é órfão, mas ele não é órfão. Eu acho que os pais dele estão por aí. O livro Muitos Jeitos de Contar uma História foi criado de maneira diferente do habitual. Ao invés do ilustrador criar depois do texto, o texto é que foi escrito a partir das ilustrações. A união dos desenhos de Nelson Tunes e as palavras de Mônica de Aquino resultou numa história sensível em que os passarinhos são personagens de aventuras emocionantes. E você, quando desenhou todas essas ilustrações, elas vieram nessa ordem? Elas tinham assim página 1, 2 ou não? Isso foi construído depois? Foi construído depois até por um hipermax fera que é Maurício Manzo, que ele pegou o texto da Mônica e inseriu os desenhos. Mas quando eu os fiz... Não estou pensando per Vaz de Caminha. Não, está correto seu português. Eu tentei uma certa sequência e tal, mas o Maurício Manzo com o Alexandre, né? Que... Então foi na edição. Na edição, exatamente.